Devido ao fato do maiô de Rosvita mudar de estilo ao entrar em contato com a água, ela teve a oportunidade de testar a resistência de Leon. Ela se aproximou dele lentamente e pressionou-se contra o seu peito, tentando seduzi-lo. Vendo que Rosvita já havia tomado uma atitude, Leon também ficou um pouco nervoso. Ele forçou um sorriso para Rosvita, mas agora ele não conseguia pensar em nenhuma maneira de evitar sua provocação. Afinal, antes disso, ela já havia testado sua resistência de várias maneiras. Leon estava com Rosvita há muito tempo e já havia caído em seus truques muitas vezes, então ele conhecia muito bem os métodos dela. Com base em suas experiências, Leon resumiu vários truques de Rosvita que desafiavam sua resistência. A clássica rotina de 3 passos da Rosvita. Primeiro passo: provocação. Segundo Rosvita, dada sua personalidade, em primeiro lugar, ela certamente provocaria o comportamento ou a abordagem de Leon. Caçador de dragões. Por que não quer me encarar? Está com medo? Nesse momento, Leon, que não suportou a provocação de Rosvita, certamente refutaria suas palavras de imediato. Ele cerrou o punho com força e olhou para ela com olhos furiosos. Quem tem medo de quem? Segundo passo: sedução. Após despertar com sucesso as emoções de Leon, Rosvita o atraía para sua cama. Ela o empurrou diretamente para a cama e o obrigou a olhar para ela. Então, ela continuaria a tentá-lo para que ele dê vazão aos seus fortes desejos mais íntimos. Não se esforce à toa, abaixe seu orgulho e se renda a mim, não seria melhor? Naquele momento, Leon só conseguia cerrar os dentes e encará-la fixamente, sem poder fazer nada. Em seguida, sob a orientação constante dela, ele fará algumas coisas que ele mesmo não poderá evitar. Rosvita também aproveitou a oportunidade para desabafar suas emoções com Leon, fazendo com que ele não conseguisse dormir bem a noite toda. Terceiro passo: jogar a culpa. Depois de um tempo, quando Leon já havia se libertado de seus desejos, tudo já havia acontecido. Rosvita cobriu com o cobertor e disse a ele com um sorriso vitorioso: "Foi você quem se ofereceu para fazer isso comigo, não tem nada a ver comigo." Nesse momento, Leon percebeu que havia feito algo de que se arrependeu, cedendo à tentação dela. No entanto, ele só conseguiu morder o cobertor com o coração triste e se sentir impotente diante do que já havia acontecido. Agora, Leon está enfrentando a mesma situação de antes. Leon percebeu que a dragona já tinha começado com o primeiro passo da provocação. Nesse momento, pensar em recuar era impossível, só restava lutar em meio à dificuldade para tentar conquistar as condições mais favoráveis para si mesmo. Então, Leon decidiu entrar no jogo. Já que Rosvita começou a provocá-lo, Leon também planeja usar seus métodos para lidar com essa situação. Ele virou a cabeça, desviou o olhar e parou de olhar para Rosvita. Ele foi se acalmando aos poucos, evitando ser provocado por ela e reacender suas emoções. Ele fingiu estar relaxado e disse a ela: "Medo? Não tenho medo, tá? Enquanto você for um dragão, não importa o que use, não me interessa. Mas e você? Se o meu selo do dragão brilhar primeiro, como pretende responder então?" Quando o selo do dragão de um lado se ilumina, significa que o outro está sentindo desejo ou anseio por ele. Ao ouvir as palavras de Leon, Rosvita ergueu uma sobrancelha. Rosvita se afastou gradualmente de Leon. Ela levantou levemente a cabeça para olhar para Leon e disse com um tom confiante: "Eu consigo controlar perfeitamente meus desejos, nunca perdi o controle." Leon sabia que Rosvita responderia assim. Ele sorriu e disse a ela com um tom provocativo: "Está tão confiante assim? Então aceita o desafio." Como Leon expressou seu desejo de confrontá-la sobre resistência, é impossível para Rosvita recusar. Sua personalidade competitiva ficou evidente naquele momento. Ela lançou um olhar confiante para Leon, olhou nos olhos e disse: "Claro, como não aceitaria?" No entanto, Leon apresentou requisitos para este desafio. Mas em todo desafio deve haver vitória ou derrota. E se você perder, o que acontece? Rosvita levantou a mão e estendeu um dedo para cumprimentá-lo. Ela não achou que houvesse nada de estranho nesse desafio. Ela disse a Leon: "Muito bem, se você ganhar, te dou mais 7 dias de férias." Leon olhou para ela e disse: "Fechado." Ao ouvir a resposta de Rosvita, Leon sentia-se secretamente feliz. Ele sussurrou em seu coração: "Ótimo, ela mordeu a isca." Ele a guiou com sucesso. Além disso, se ele conseguir vencer esse desafio de resistência,
terá a oportunidade de desfrutar de férias extras. O espetáculo de fogos de artifício no resort ainda está em andamento. Um após o outro, os fogos de artifício iluminaram o céu escuro. Naquele instante, vários outros fogos de artifício foram lançados ao céu noturno, explodindo num espetáculo de cores vibrantes. Leon levantou a cabeça e notou os fogos de artifício no céu. Ele disse a Rosvita: "Ah, os fogos de artifício estão lindos. Vamos aproveitar um pouco antes." Leon e Rosvita sentaram-se lado a lado, erguendo a cabeça para observar juntos os fogos de artifício que explodiam no céu. Nesse momento, pareceu que Rosvita tinha visto algo. Ela levantou a mão, apontou para um dos fogos de artifício no céu e disse para Leon: "Leon, olha, esse fogo de artifício não se parece com o meu selo do dragão." Leon não acreditou no que ela disse. "Em que se parece?" Leon continuou a observar os fogos de artifício no céu. A cor dos fogos de artifício refletida em seus olhos como flores caindo sobre eles. Ele ainda está pensando em como impedir que sua marca de dragão brilhe. A vantagem da dragão fêmea é aquele maiô preto sexy. Enquanto eu não olhar, não vai me afetar. Enquanto eu não a encarar diretamente, posso evitar bem o estímulo visual. Uma melodia suave surgiu subitamente das águas fumegantes da fonte termal. "Brilha, brilha, estrelinha." Leon escutou atentamente. Porque ela começou a cantar do nada. "O selo do dragão é como uma estrelinha." Rosvita ergueu a mão e a colocou sobre seus picos gêmeos. Ela acariciou suavemente seus 2 picos gêmeos brancos como a neve, e os picos gêmeos também tremeram levemente com seus movimentos. Ela olhou para Leon com um sorriso misterioso. Seus movimentos pareciam estar induzindo o olhar em sua direção. Rosvita aproximou-se lentamente de Leon e encostou levemente o braço dele no ombro dela. Ela pediu a avaliação dele com um tom de brincadeira. "Como está meu canto?" Nesse momento, Leon percebeu qual era o propósito de Rosvita. Ele virou a cabeça e fechou os olhos para não se distrair com ela. Não é melhor do que a música do Lava Lava. Nesse instante, Rosvita abaixou subitamente a cabeça e olhou para seus picos gêmeos. Ela gritou baixinho: "Ah, meu selo do dragão está brilhando." Ao ouvir as palavras de Rosvita, Leon entrou em pânico imediatamente. Como é possível? Ele não sabia qual de suas palavras ou ações havia feito a marca de dragão dela brilhar. Ele lançou um olhar ansioso para os seus picos gêmeos. Então, suas bochechas coraram levemente e imediatamente começou a jorrar sangue de seu nariz. Leon virou as costas para Rosvita e limpou o sangramento nasal. Por meio de sua observação de agora há pouco, Leon descobriu que não havia vestígios de marcas de dragão nos picos gêmeos de Rosvita. Nem mesmo a luz roxa apareceu. Ele limpou as narinas e disse para ela: "Não brilhou, você está me enganando." Ao ver a expressão de pânico de Leon, Rosvita ficou muito feliz. Se você olhar um pouco mais, talvez brilhe de verdade." Leon ficou muito chateado com a piada de Rosvita. Ele percebeu que ela já havia começado a atacá-lo. Ele precisa encontrar uma maneira de retaliar. Ele franziu a testa e disse silenciosamente em seu coração: "Rosvita já está tentando me seduzir. E eu também não posso ficar para trás." Enquanto Rosvita ainda estava com a atenção voltada para os fogos de artifício, Leon discretamente estendeu a mão por trás dela. Seus olhos estavam fixos em seu rabo. Ele planejava agarrá-lo. Quando Leon estava prestes a puxar Rosvita delicadamente pelo rabo em sua direção, Rosvita virou a cabeça e percebeu os movimentos de Leon. Ao ver que o olhar de Rosvita havia se desviado dos fogos de artifício para ele, Leon ficou um pouco nervoso. Ele não esperava que Rosvita descobrisse suas intenções tão rapidamente. Ele se sentiu um pouco envergonhado com a situação. Rosvita ficou furiosa com os movimentos sorrateiros de Leon. Ela franziu a testa e olhou para ele com uma expressão infeliz, dizendo: "O que você está fazendo?" Leon agarrou Rosvita pelo rabo com uma mão e sorriu sem jeito para ela. Para não ficar parado o tempo todo, ele também precisava encontrar uma maneira de atacar Rosvita. Agora que ela descobriu, ele não pode mais continuar fazendo as coisas em segredo. Ele rapidamente inventou uma desculpa e explicou para ela: "Esposa, em uma ocasião tão especial, mesmo que eu não possa segurar sua mão para admirar os fogos, pelo menos posso segurar sua cauda, né?" No entanto, Rosvita não queria que Leon segurasse seu rabo o tempo todo.
Ela fez uma expressão de raiva e disse a ele muito seriamente: "Solta minha cauda." Rosvita rapidamente estendeu a mão, tentando recuperar seu rabo da mão de Leon. No entanto, mas como Leon poderia deixar Rosvita pegar seu rabo tão facilmente? Ele imediatamente segurou o rabo dela com força em seus braços. Fechou os olhos e disse a ela em um tom casual: "Eu não quero." Rosvita só conseguiu pegar a água da fonte termal e não conseguiu pegar o próprio rabo. Ela se sentiu muito infeliz com o comportamento de Leon. "Leon, você..." Leon conhece muito bem a cauda de Rosvita. Ele disse silenciosamente em seu coração: "A cauda é uma das áreas mais sensíveis de Rosvita. Olha como eu a conquisto assim." Então, Leon acariciou habilmente o rabo de Rosvita, procurando pontos sensíveis em sua cauda. Ele tocou em todas as partes do rabo dela, como se estivesse brincando com seu brinquedo favorito. Devido ao toque constante de Leon em seu rabo, Rosvita sentiu uma estranha sensação transmitida do rabo para o corpo. Essa sensação a impediu de resistir ao impulso de mergulhar, como se quisesse despertar uma certa emoção. Ela não conseguiu conter um suspiro. "Ah!" Seu corpo tremeu levemente por causa dessa sensação. Ela fechou os olhos, levantou a cabeça e girou o corpo levemente. Suas bochechas coraram levemente. Devido às suas ações, um respingo de água subiu da piscina de águas termais. Rosvita ofegou suavemente, lutando para conter suas emoções e evitar uma explosão. Ela cerrou o punho com força e lançou um olhar furtivo para Leon. Ela sabia que o comportamento de Leon tinha o objetivo estimular seus desejos mais íntimos, fazendo-a falhar no desafio. No entanto, ela não o deixaria continuar assim. Ela rapidamente pensou em maneiras de lidar com a situação. Ela disse isso silenciosamente em seu coração: "Esse cara quer me obrigar a ser eu quem tome a iniciativa? Se for assim..." Depois que suas emoções se acalmaram, Rosvita estendeu a mão em direção a Leon. Ela forçou um sorriso e disse a ele com o rosto ligeiramente corado: "Qual o problema de segurarmos as mãos e vermos os fogos de artifício? Vamos, pega minha mão, esposo." Ao ouvir o que Rosvita disse, Leon abriu ligeiramente a boca, sentindo-se muito surpreso. Suas bochechas ficaram vermelhas instantaneamente. Ele não esperava que ela encontrasse outra maneira de atacá-lo, considerando a situação atual. Ele gaguejou e disse: "Não, eu..." Diante do convite de Rosvita, seu coração disparou. Ele disse silenciosamente em seu coração: "É só segurar a mão dela, porque meu coração dispara tanto." Um ataque tão pequeno de sedução, não deveria. Leon estendeu a mão e gentilmente segurou a mão esbelta e ligeiramente gélida de Rosvita. Então, Leon segurou firmemente a mão de Rosvita e entrelaçou seus dedos com os dela. Não deveria ser capaz de resistir. Leon sentiu a cabeça girar. Ele não conseguiu resistir a um ataque tão forte de Rosvita. Embora ele apenas tenha segurado a mão dela e não tinha feito mais nada. No entanto, essa ação deixou suas emoções internas extremamente agitadas. O rubor em suas bochechas e a aceleração constante do coração eram a melhor prova disso. Percebendo que o coração de Leon começara a vacilar, Rosvita decidiu continuar lançando um ataque contra Leon. Ela se inclinou lentamente em seu ouvido e sussurrou para ele: "Não resista mais, deixe seu selo do dragão brilhar e vamos terminar esse desafio tortuoso. Assim será bom para você. E para mim também." Depois de ouvir as palavras de Rosvita, o rosto de Leon ficou ainda mais vermelho. Ele está prestes a perder o controle de seus desejos mais íntimos. Leon pensou que não podia mais ser guiado por Rosvita desta maneira. Ele precisa continuar a lutar contra ela. Ele disse silenciosamente em seu coração: "Droga, não quero me render sem lutar." Ele rapidamente mergulhou a mão na fonte termal e envolveu a cintura de Rosvita como os braços. Leon exerceu uma leve pressão com a mão, aproximando-o de Rosvita. Os picos gêmeos de Rosvita roçaram o peito de Leon, produzindo um leve som de água. Leon agarrou-se firmemente ao corpo dela, aparentemente indiferente a esse detalhe. Já que ela começou a provocá-lo, ele também quer usar o mesmo método para fazê-la se entregar às suas emoções. Ele olhou fixamente nos olhos dela e disse: "Realmente, a sensação de resistir não é nada agradável. Mas você também está se contendo com todas as suas forças, não é?"
Leon aproximou-se lentamente do rosto de Rosvita e olhou para seus lábios. Rosvita arregalou ligeiramente os olhos. Ela olhou fixamente para Leon, surpresa com seu próprio comportamento. Nesse momento, marcas de dragão apareceram simultaneamente em seus peitos. A marca roxa do dragão emitia uma luz deslumbrante, como se expressasse suas emoções e desejos intensos neste momento. De repente, as marcas de dragão em seus corpos diminuíram novamente, como se refletissem a gradual aclamação de suas emoções e desejos internos. Suas marcas de dragão às vezes são brilhantes e às vezes escuras, como se estivessem fora de controle. A marca de dragão é o interruptor do desejo. Quando o interruptor falha, os desejos naturalmente deixam de ser controlados. Leon e Rosvita podiam sentir a temperatura de seus corpos subindo gradualmente. Eles continuavam exalando ar quente e se aproximaram lentamente um do outro. Nesse momento, os lábios de Leon e Rosvita se tocaram levemente. Leon gentilmente abraçou as costas de Rosvita com a cabeça e aprofundou no beijo. Rosvita colocou a mão na cintura dele e aproveitou o beijo. Atrás deles, os fogos de artifício subiram rapidamente ao céu, como se tivessem aproveitado a oportunidade, e explodiram em cores ainda mais belas do que antes. Os fogos coloridos eram como uma celebração para eles. No entanto, Leon e Rosvita já estavam imersos na atmosfera atual e não conseguiam mais ouvir nenhum som. Sob o brilho dos fogos de artifício, Leon e Rosvita compartilharam seu primeiro beijo da noite.